Buscai forças no Evangelho e na Eucaristia. Quando tudo parecer perdido, a vitória de Deus virá para vós. Tempos difíceis virão, e a verdade será eclipsada. Os verdadeiros defensores da fé beberão o cálice amargo da dor. Coragem! Meu Jesus espera muito de vós. Avante, na defesa da verdade. Muitos, disse Nossa Senhora, os verdadeiros defensores da fé vão beber o cálice amargo da dor. Aí a gente se pergunta, essa profecia vai se cumprir? Bom, na minha opinião, ela está se cumprindo, né? Aos poucos, mas ela já está se cumprindo. Fica fácil de entender essa verdade eclipsada quando você lembra, porque todos nós já vimos pelo menos uma fotografia, um eclipse. Então é a escuridão que cobre a claridade, que cobre a luz. E é isso que, infelizmente, aqui nesse caso, seria as falsas doutrinas com a verdadeira doutrina. Então a gente percebe que há muitas situações em que as falsas doutrinas estão cobrindo a verdadeira doutrina. Ou seja, impedindo que as pessoas enxerguem a verdadeira doutrina. E aqueles que ensinam a verdade, aí eu estou falando da minha igreja católica. Aí agora estou falando de seitas, estou falando da minha igreja, da nossa igreja. Então, na nossa igreja católica, muitos padres, muitos bispos, e quando eu falo muitos, é muito mesmo, têm realmente bebido o cálice amargo da dor, por amar e defender a verdade. Então, existe, infelizmente, dentro da nossa igreja católica, dentro dela existe uma falsa igreja. Cristo funda a sua igreja, entrega a sua igreja, e o demônio, por inveja, começa séculos a fio a atacar a igreja. E o demônio resolveu agora infiltrar-se dentro dela através de pessoas de dentro da própria igreja. E se você não lê o catecismo, se você não se apegar aos verdadeiros ensinamentos da igreja, facilmente você pode ser enganado. Porque é a onda do tudo pode. Tudo pode. Mas com Jesus não tem essa coisa de tudo pode. Pelo menos os ensinamentos dele no Evangelho, ele nunca disse que tudo pode. Então, é o sim quando for sim, não quando for não. Mateus 5,37. Sim quando for sim, não quando for não. A gente precisa ter essa prudência, esse cuidado, para a gente não cair na armadilha do demônio. Então, a Igreja de Cristo existe para defender Jesus. E tem muita gente covarde dentro da igreja. Eu sempre cito um exemplo que agora vale para você que está me assistindo. Aí eu dizia, nós estamos aqui numa igreja. Eu dizia, se chegasse aqui agora, vários homens armados, tomasse todas essas portas e dissesse, quem acredita em Cristo, morre. Quem renegar a fé, pode passar, pode ir para casa. O que é que vocês fariam? Aí as pessoas ficavam assim, paradas, sabe? Pensando, olha. Entende? Aí eu pergunto para você também que está me assistindo. Se acontecesse isso, o que você faria? Não precisa se responder, não. É só você pensar no amor que você tem a Jesus. E ver a sua igreja sendo atacada de todos os lados. Leis que são criadas, perseguição, a justiça dando ordem para fechar as portas das igrejas, e as autoridades da igreja dizendo amém. Mas isso está errado, isso é escandaloso. Ô Pedro, mas não tem mais nem menos. A justiça não tem autoridade sobre a igreja de Cristo? A igreja de Jesus? Eles não podem, prefeitos e governadores? Isso é um eclipse em cima da doutrina? Essa fumaça negra do demônio, querendo escurecer a igreja de Cristo, que é luz? Então, quando Nossa Senhora lá, eu não disse o ano, 2019, fez essa profecia em março, falando desse
desse eclipse sobre a verdade, mas aí você vai 30 anos atrás, você já encontra profecias de Nossa Senhora falando coisas que vai fazer você entender esse eclipsado da igreja, né? Da verdade. Então, não pode a igreja de Cristo dizer amém para prefeitos e governadores. Se os católicos fossem corajosos, uma coisa dessa não poderia acontecer. A igreja, aí você vê a divisão, né? Aí você vê a divisão, porque tem, aqui no Brasil, por exemplo, metade ou um pouco mais é a favor, né? A outra metade é contra que se abra as igrejas. Você acredita que no Brasil existem paróquias que o padre não vai lá há um ano celebrar a missa? Exatamente. Há comunidades que o padre só ia de 6 meses. Aí veio a pandemia, ele disse, beleza, agora é que eu não vou mesmo, né? Está lá deitado na rede, balançando, em berço esplêndido, e as almas se perdendo. Quantas pessoas morrendo sem um sacramento por causa da covardia de muitos consagrados? Sim, covardia isso. Pedro, mas é perigoso. Jesus nunca deixou de falar a verdade, de enfrentar o perigo, de colocar a mão na lepra. Os padres de hoje precisam ter coragem de colocar a mão na lepra. A lepra que agora que eu falo, agora aqui eu falo, não que Jesus colocou a mão era na ferida mesmo, mas aqui eu falo é uma metáfora. Ou seja, eu estou chamando de lepra qualquer doença. O sacerdote precisa ter coragem de colocar a mão nas lepras, de colocar a mão sobre a ferida do povo, não se acovardar. Mas o prefeito disse que não pode. Manda o prefeito para o quinto dos infernos, que a maioria desses bichos nem católico é. E se eu fosse padre, eles iam comer o pão que o diabo amassou, como diz o baiano, na minha mão. Que a primeira coisa que eles iam receber era um não na fila da comunhão. Senhor, comungar? Você está ficando doido? O senhor nem se confessa? Dava uma sapecada nele. Pedro, mas aí pode responder a processo. Pode responder o que for. Responder a processo por quê? Se a comunhão é para ser dada para quem é católico. Mas o prefeito, mas o governador, mas não sei quem, diz que é católico. Sim, mas se eu sou padre, você é de minha paróquia, você não vem à Santa Missa, só vem em festa de padroeiro, ainda quer sentar no primeiro banco? E a igreja ainda se põe a uma bexiga dessa aí? Escute. Sim. Marca os bancos da igreja, as autoridades, um bando de sem vergonha. Deixa eu te dizer logo, sem medo de errar. Sim. Para mim, a autoridade é seu José, é Dona Maria, do Apostolado da Oração, aquela velhinha que chegou com o tecinho na mão para rezar, e que na festa do padroeiro não tem nem lugar para sentar, porque as vagas que estão lá estão marcadas de fita, para que as autoridades sentem. Mas não digo o católico, dizer eu sou católico de verdade, levanta aí, papá. Se a pessoa, eu já consegui a língua para fazer isso. Mas aí fazer sozinho não dá, não. Tem que ter um grupo pesado que os caras podem dar para valente, a gente vai ter que pegar e jogar para fora. Pedro, que coisa! Mas é verdade. É o silêncio, Nossa Senhora está certa. É o silêncio dos justos que fortalece os inimigos de Deus. É a bagunça dentro do catolicismo. Sim, há uma bagunça dentro da igreja. E não tem quem arrume a casa. Cadê a autoridade que tem para arrumar a casa? Mas o Vaticano tem que fazer alguma coisa. Mas não faz. É de lá que está saindo um bocado de miséria. Gosta de mim quem gostar. Olha a Alemanha. O povo está assustado. Vai sair um filme chamado Parece que Rogai por Nós, que um bando de sem vergonha fizeram. Cadê a justiça? A justiça é para trabalhar contra a igreja. Se vê um filme para falar de Nossa Senhora blasfemar contra a mãe de Deus, ora esta. Eles deixam passar. A Alemanha, como eu já disse aqui no canal, precisa dizer para os católicos, para que as pessoas não pensem que eu estou aqui falando besteira. Um bando de sem vergonha lá na Alemanha, de padres e bispos,
a serviço de Satanás, aí eu digo, na época que a igreja tinha mesmo autoridade, perdeu. A igreja de Cristo está perdendo a autoridade. Não existe alguém com peito para dizer, para chamar os católicos e dizer, vá lá, tire nos pontapés. Não. Aí do bispo vai dar uma entrevista e não haverá punição na minha diocese, não haverá punição para os padres que realizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. São sem vergonha. Quer ser do mundo? Qualquer um pode ser. Eu posso ser, você pode ser. O padre, o bispo, quem quiser cair na gandai, que caia. Mas não bote a igreja de Cristo nessa bagunça, nessa baderna. Os católicos precisam reagir. Os leigos precisam reagir. Dizer não. Aqui você não pode fazer isso. Um padre fazia uma coisa dessa. Se o bispo daquela diocese prestasse, tomava providência. Mas ele é o cabeça, que não presta. Então você imagina como é a fé do povo daquela região da Alemanha. Então o eclipse, uma escuridão, está cobrindo a igreja de Cristo. Mas Cristo é a luz. E ninguém vence Cristo, não. Cristo vai deixando. Mas na hora que ele botar o braço forte, a derrota vem para esses inimigos que estão dentro do catolicismo. Meus irmãos, não podemos nos acovardar. Católico covarde não serve para ser católico. Eu já disse isso muitas vezes aqui. Se a pessoa não ama a igreja, se afasta dela. Se não ama a igreja, cai fora dela. Agora ficar dentro, maltratando, pisoteando, isso não é coisa de quem é homem de verdade. Tem pessoas a serviço do demônio. Assim como Judas estava lá, assim como Lutero fez, se for comparar os cabas de hoje, Judas e Lutero ainda sai perdendo. Temos gente mais perigosa do que Lutero, do que Judas hoje, dentro da Igreja Católica. E olha que eles fizeram a desgraça, né? O pecado de Judas foi a traição, traiu Jesus. Lutero dividiu. E hoje temos caba, se brincar, pior do que eles dois. O bom é que Deus está também fazendo uma coisa importante. Fazendo os lobos disfarçados de cordeiro mostrarem a cara. Se você prestar atenção, você descobre onde eles estão. Pelas palavras, uma palavrinha você pega. Irmãos, uma palavrinha você descobre de onde é que estão vindo esses inimigos. Então, quem faz parte da divisão da igreja não obedece a Deus. Não tem amor a Jesus. Não tem amor ao sacramento pelo qual recebeu. São Paulo já alertava. Não haja divisões entre vós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Ele já dizia, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos no só pensamento e no só parecer. Será que as autoridades hoje da igreja deixaram de ler a Bíblia? Porque essa é a palavra de Deus pela boca de Paulo. Parem com a divisão. A gente vê hoje na igreja católica essa divisão. Um diz ali, inferno existe. Não, é balela, não existe inferno. Não existe anjo. Tá aqui, besteira. Se os justos se calarem, os maus vencem. Se os justos se calarem, os maus avançam. É Nossa Senhora que disse na sua mensagem. Então, São Paulo está dizendo, 1 Coríntios, anota aí, capítulo 1, versículo 10. Ele está pedindo, não haja divisão entre nós. Porque naquela época a igreja de Cristo já começou. Um queria de um jeito, outro queria de outro. Não, nós não somos... Aí ela até vai reclamar. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Aí Paulo diz, eu sou de Cristo. Porque na hora da briga, não, eu sigo Paulo, não, eu sigo Apolo, eu sigo não sei quem, eu sigo Cefas. Aí Paulo diz, vamos seguir Jesus. Vamos seguir Cristo. É isso que a Igreja Católica Apostólica Romana tem que fazer.
não desistir de Cristo para fazer a vontade do mundo, para se curvar aos globalistas, que é o que está acontecendo. Os inimigos querem destruir a religião católica e fazer o ataque tem que ser primeiro ser a Igreja Católica, né? Porque eles querem formar uma única religião. Ah, Pedro, mas Jesus disse no Evangelho que haja um só rebanho, um só pastor. Exatamente. O desejo de Cristo é que todos cheguem para a sua igreja. Quem criou suas seitas? Ah, Pedro, mas existe igreja, existe doutrina que já existia antes de Cristo. Perfeito, concordo com você. Existe hoje seitas que trazem doutrinas que já existiam antes de Cristo. Ok. E por que Cristo não se uniu com eles? Responda agora. Se fosse coisa boa, Cristo teria se unido a eles. Não. Cristo fundou a sua igreja. E não precisa ter vergonha de dizer, eu sou católico. Não precisa se acovardar. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. O bom pastor, ele leva as ovelhas pelo caminho certo. O mau pastor, ele vai dispersando com palavras, se humilhando para os inimigos, aí vai afastando o povo de Deus. É preciso que haja cuidado. Os discípulos passaram por muitas amarguras, mas não desistiram de Cristo. Não desistiram de Cristo. Nós que acreditamos em Cristo, precisamos primeiro rezar pela igreja. Mas não é só rezar, não. Rezar e agir. Rezar e defender. Porque se a gente ficar em casa só rezando, ah, Pedro, mas a gente reza e Deus faz. Mas Deus precisa da sua voz. Deus precisa que você defenda. Se a gente não defender Jesus, a coisa complica. Então é preciso que a gente tenha coragem de defender o Senhor. É tempo de defender o Senhor. É tempo de defender aquele que nos defendeu do demônio, e na cruz nos deu a vitória. Queridos filhos, a revolta de muitos consagrados causará grande sofrimento para a igreja. Uma chaga se abrirá no coração da igreja, por causa do grande cisma. A ação do demônio levará muitos consagrados a se afastarem da verdade. Rezai pela igreja. Sede fiéis. Não vos afasteis do caminho que eu vos apontei ao longo destes anos. Sede dóceis. Eu pedirei ao meu Jesus por vós. Avante sem medo. Felizmente, ainda existem bons padres, que seguem a verdadeira doutrina de Cristo, e não se acovardam diante da opressão, imposta pelos maus governantes que fecham igrejas, e tentam destruir a fé católica. Mas, onde estão esses bons sacerdotes?